Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que costuma passar despercebido, o universo dentro de um caule. Pode parecer só um pedaço de madeira ou um graveto, mas na verdade, o caule é uma obra-prima da engenharia da natureza. Ele foi projetado para sustentar, transportar e, claro, impulsionar a vida de uma planta. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, como vamos ver, está toda escondida ali dentro, na anatomia do caule. É uma arquitetura super complexa, quase um manual de instruções sobre como sobreviver e prosperar no mundo. Basicamente, o caule tem 3 missões vitais. Ele funciona como o esqueleto, o sistema circulatório e também como o motor de crescimento da planta. Tudo ao mesmo tempo. A gente vai agora desmontar essa estrutura para entender como cada pecinha ali dentro faz tudo isso acontecer. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela origem de tudo. Quem são os arquitetos da planta? E depois acompanha a escalada dela em direção ao céu. Em seguida, vamos comparar 2 projetos de engenharia bem diferentes, ver como as plantas ganham força com o tempo e, por fim, o que tudo isso significa em termos de estratégias para a vida. Ok, vamos começar do começo. Para entender como um caule é construído, a gente precisa ir direto na fonte, nos tecidos que dão origem a absolutamente tudo, os meristemas. O meristema é, sem exagero, o coração do crescimento da planta. É um conjunto de células que nunca perdem a capacidade de se dividir e de se transformar em outras coisas. Dá para pensar neles como as células-tronco das plantas. São verdadeiras fábricas de células novas que constroem a planta durante toda a vida dela. Agora que a gente já conhece o motor, vamos dar uma olhada na primeira fase da construção, o crescimento primário. É esse o processo que faz o caule crescer para cima, esticando a planta na eterna busca pela luz do sol. E esse crescimento primário segue uma hierarquia bem clara, super organizada. Lá na pontinha, no topo, fica o meristema apical do caule, o verdadeiro chefão. As células dele se dividem e dão origem a 3 meristemas primários, que, por sua vez, vão se diferenciar para formar os 3 sistemas de tecidos que compõem o caule. E olha só, essa tabela resume o processo todo de um jeito brilhante. A protoderme cria a epiderme, que é tipo a pele da planta, para proteger. O procâmbio forma um sistema vascular, pense nisso como os canos. O xilema leva a água para cima e o floema distribui o alimento. E por fim, o meristema fundamental, que cria os tecidos de preenchimento, que dá corpo e suporte. É uma especialização perfeita, né? Agora, a parte mais interessante é que, embora todas as plantas usem esses mesmos blocos de construção, a forma como elas organizam tudo isso é bem diferente. Vamos ver as 2 principais estratégias de design que a gente encontra na natureza. E aqui está a grande divisão do mundo vegetal. De um lado, as eudicotiledôneas, como um girassol. Elas organizam seus feixes vasculares num anel todo certinho. Do outro, as monocotiledôneas, tipo milho, que espalham esses feixes pelo caule inteiro. Essa diferença na arquitetura interna parece pequena, mas tem implicações gigantescas para a planta. Vamos focar primeiro nas eudicotiledôneas. Esse arranjo em anel tem um nome, eustelo. É uma estrutura super ordenada. E essa organização toda certinha permite uma separação bem clara entre o tecido de preenchimento de fora, o córtex, e o tecido do centro, a medula. Já nas monocotiledôneas, a gente tem o atactostelo. Aqui a história é outra. Os feixes vasculares estão todos dispersos, quase que de forma aleatória. Por causa disso, não dá para ver uma divisão clara entre córtex e medula. É basicamente uma massa de tecido com os feixes espalhados por todo lado. Muito bem, vamos para a próxima etapa da nossa jornada. A gente já viu como o caule cresce para cima, mas e como ele ganha espessura, como ele fica forte? Aí entra o crescimento secundário, que é o processo que cria a madeira e a casca. A grande virada de chave aqui é a mudança de direção. A planta para de focar só no crescimento vertical e começa a focar no horizontal. O crescimento secundário é sobre engrossar, ganhar diâmetro. Isso só é possível graças a um novo time de meristemas, os meristemas laterais. E aqui estão os 2 grandes motores desse processo. Primeiro, o câmbio vascular, que vai fabricar novos tecidos de transporte. E segundo, o felogênio, que é o responsável por criar a casca de fora, a periderme. O câmbio vascular é como um cilindro bem fininho de células superativas. Ele fica se dividindo o tempo todo, produzindo novas células para dentro e para fora. É esse movimento que, literalmente, empurra o caule para fora, aumentando o diâmetro dele ano após ano. E o que ele produz, exatamente? Bom, para dentro,
ele gera o xilema secundário, que é o que a gente chama de madeira. Para fora, ele produz o floema secundário, que forma a parte de dentro da casca. E é essa produção que varia com as estações, sabe? É isso que cria os famosos anéis de crescimento das árvores. Conforme o caule vai engrossando, a epiderme, que era a primeira pele dele, acaba rasgando. Para substituir, a planta desenvolve a periderme. É uma nova camada de proteção muito mais forte e complexa, que a gente conhece simplesmente como a casca da árvore. A periderme também é uma estrutura com 3 camadas. O felogênio é o meristema que fica no meio. Ele produz o suber, ou a cortiça, para fora, que é uma camada de células mortas e impermeáveis, e a feloderme para dentro, que é uma camada de células vivas. Juntas, essas 3 formam uma barreira de defesa incrível. Então, chegamos ao momento de juntar todas as peças. Essas diferenças na anatomia das plantas não são só detalhes para biólogo decorar. Elas representam, na verdade, estratégias evolutivas completamente diferentes e super eficientes para sobreviver. Essa frase resume a ideia perfeitamente. A estrutura de um caule é sempre uma solução de compromisso, um equilíbrio delicado entre ser forte o suficiente para se manter em pé e, ao mesmo tempo, ser eficiente para levar água e nutrientes para todos os cantos da planta. E assim, a gente vê 2 grandes caminhos para o sucesso. A estratégia das eudicotiledôneas, com aquele anel organizado e o crescimento secundário, aposta na longevidade e na conquista do topo, de chegar mais alto. Já a estratégia das monocotiledôneas, com os feixes todos espalhados, aposta na flexibilidade e na resiliência, na capacidade de se dobrar sem quebrar. É a solução perfeita para gramíneas e palmeiras. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final bem provocadora, né? Se a gente olhar para a resiliência de um campo de grama balançando ao vento e para a majestade de uma floresta de sequoias, a gente percebe que talvez não exista uma única resposta certa. As 2 estratégias são um baita testemunho da genialidade da evolução que consegue moldar a forma para dominar a função.